Que a graça e a paz de Deus seja com todos meus amados irmãos e ouvintes. Quero compartilhar com meus amados algo da palavra de Deus a respeito de juízo. Sim, juízo. Porque muito se tem dito hoje em dia a respeito de juízo de Deus, juízo eterno, que o juízo veio nos anos 70 e agora não tem mais juízo e que nós estamos na graça. Então muitas coisas estão sendo ditas, mas eu quero aqui dar o meu parecer a respeito dessa questão, olhando simplesmente para a palavra de Deus. Sim, para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem respostas e o Espírito Santo ele nos revela. Sim, o Espírito Santo nos revela. Então, eu quero dar o meu parecer a respeito desse assunto, porque nós sabemos que realmente existia um juízo que viria para Israel, que viria para aquele povo. Sim, viria um juízo para Israel. O profeta já tinha profetizado a respeito disso. Daniel também disse a respeito disso. As profecias ali no capítulo 9 de Daniel fala a respeito disso, que iria um assolador, invadiria o templo, destruiria a cidade. Fala a respeito também do ungido, que era Cristo. Então, todo esse contexto que os irmãos que leem a palavra de Deus com certeza sabem, está ali então o juízo que viria realmente para Israel, não era para a humanidade. Esse juízo era especificamente para Israel. Mas sendo que existia uma forma de linguagem própria dos judeus que eles usavam quando se tratava de juízo de Deus. Em Isaías, capítulo 19, versículo 1, diz assim: profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Olha só, a expressão que o profeta usa diz que o Senhor vem cavalgando numa nuvem. Agora eu te pergunto, o Senhor estava montado num cavalo vindo no céu, numa nuvem? Não, meus amados? Não, meus amados. Se nós torcermos para o dia de hoje, muitas pessoas vão imaginar isso. Deus vindo num cavalo, montado num cavalo e numa nuvem lá no céu. Mas na realidade isso é uma forma de expressão dos judeus. Uma forma de expressão dos judeus. Então, quando se tratava de juízo, eles falavam a respeito de nuvem, que o Senhor vinha como uma nuvem. Em Lamentações também fala a respeito disso. No livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 1, diz assim: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do escabelo de seus pés. Olha só, mais uma vez se referindo a nuvens na ira do Senhor. Certa vez, um sumo sacerdote, ele queria que Jesus se declarasse Deus para condená-lo. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. E em Mateus, no capítulo 26, versículos 64 e 65, diz assim: respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis
em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Por que o sumo sacerdote falou que Jesus blasfemou? Porque ele sabia que só a Deus pertence o juízo. Só Deus pode trazer juízo. E ele queria que Jesus se declarasse Deus para que ele o condenasse-o. Mas Jesus, ele disse que ele viria numa nuvem. Pronto, foi suficiente para que o sacerdote entendesse que ele estava se autodeclarando Deus, porque viria o juízo. Mas Jesus, ele estava ciente de que viria realmente uma ira. Não era Jesus que ia aparecer no céu, visualmente como a gente imaginamos, mas no palavreado dos judeus, aquela nuvem de ira, aquela nuvem que viria, Jesus na nuvem, era a ira que viria sobre aquele povo. No versículo 34 de Mateus 23, diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade. Olha só, Jesus está falando que ele mandaria muitos profetas para eles. E olha o que eles iam fazer: iam perseguir, maltratar, matar. No versículo 35 diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, e desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Olha só, Jesus está dizendo que viria uma ira para eles por todas essas coisas. Mas era para quem? Para os mortos? Não, essa ira era para os vivos. Para os vivos. Mas muitas pessoas acham que esse juízo é o juízo eterno. Muitos acham que Jesus está tratando ali em Mateus 24 do juízo eterno para a humanidade. Quando ele fala da perseguição, aquelas coisas. Então as pessoas, muitas delas acham que é um juízo para a humanidade, mas não é. Jesus está falando do juízo que viria para Jerusalém por todas aquelas coisas que aquele povo fazia. Sim, seria o sangue que seria vingado. Então, é um juízo que viria para os vivos. Para os vivos. Não era para os mortos. Paulo, ele fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas confundem esse juízo que Paulo está falando com aquele juízo que houve nos anos 70, que veio para Israel. Vale lembrar que o juízo que veio nos anos 70, que realmente aconteceu, Jesus veio nas nuvens, mas como juízo, aquele foi um juízo que veio, que um homem, um assolador entrou no templo, destruiu a cidade, matou muita gente. Aquele juízo que viria, que Jesus vinha falando com eles,
aquele juízo era para quem estava vivo. Para quem estava vivo. Não era para quem está morto. Não, era para quem estava vivo. Porque o próprio Cristo fala que é para aquela geração. Olha só o que está escrito aqui, ó. Mateus 23, do 35 ao 36, diz assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus está falando que tudo isso viria, esse juízo viria para aquela geração. Geração esta de Israel. Porque era Israel que matava os profetas. Era Israel que perseguia aqueles que Deus os enviava. Era Israel que tinha que ter o cuidado de guardar a lei que foi dada para aquele povo. Então, como iria se findar a era da lei nos anos 70, porque Daniel profetizou que seriam 70 semanas para o povo, que iria acontecer tudo aquilo que estavam determinada. Então esse juízo viria nos anos 70, e foi justamente quando o templo foi derrubado. Um homem entrou lá dentro, derrubou tudo, acabou com tudo. Então a era da lei terminou ali, porque o templo era a casa de Deus. Então esse juízo veio justamente para eles, para Israel, e foi aquela geração que presenciou tudo isso, aquele juízo. Sim, a partir dali, a graça de Deus passou a reinar, vou dizer assim, completamente e unicamente ela, a graça. Porque até então o templo estava de pé, mas a graça já estava sendo pregada, porque a revelação foi dada a Paulo. Então aquele juízo veio justamente para isso, para finalizar e acabar com o templo. Acabando com o templo, acabou com o sacerdote, acabou com o levita, acabou com tudo. E agora o justo de Deus vive da fé. E agora não é por obra de leis, não. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse juízo veio realmente para Israel. Agora, no quesito, vou dizer assim, de ressurreição de mortos que já estão na sepultura, sim, mortos que já estão na sepultura, a ressurreição deles, Paulo diz que virá também um juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, Paulo escreve assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Muitas pessoas têm um entendimento desse texto como se Paulo estivesse se referindo
a salvação do juízo que veio para Israel nos anos 70. Mas se observarmos direitinho, vamos ver que Paulo está se referindo a juízo para quem já morreu. E o juízo que veio para Israel nos anos 70 foi um juízo para quem estava vivo. Porque o próprio Cristo disse que aquelas coisas aconteceriam naquela geração, para aquele povo, e seria vingado o sangue dos profetas, dos enviados dele, ali naquela cidade que foram os mortos por eles. Então o juízo de 70, que veio nos anos 70, para Israel, que com certeza Jesus veio como um juízo, aquele juízo foi para quem estava vivo. Mas aqui em Hebreus 9:27, Paulo está se referindo a um juízo para quem já morreu, meus amados. Sendo que Paulo também, ele diz que no versículo 28, ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que salvação é essa? Que salvação é essa? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que o justo, ele não entra em juízo. Ele não entra em juízo. Paulo falava isso. Então, diz a palavra que nós vamos ser transformados. Quem estiver vivo será transformados. Mas os mortos que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Sim, diz Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Então, está em conformidade isso que Paulo está falando. Ele aparecerá para os que o aguardam para a salvação. Quem estará aguardando Cristo para a salvação desse corpo terreno? Os seus eleitos. Sim, os seus eleitos. Porque serão transformados. Serão transformados. Receberão um corpo de glória antes de morrer nessa terra. Sim, porque o nosso corpo é um corpo de morte. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos sim num corpo de morte. O espírito vivifica, mas a nossa carne para nada presta, meus amados. Então, a libertação, a salvação, vai ser a salvação desse corpo terreno de quem estiver vivo em Cristo nesta terra. É isso que irá acontecer. E nós vamos herdar a salvação, porque nós sabemos que o justo vive pela fé. E fé não é você ver para crer. Fé é você crer mesmo sem estar vendo. Você acreditar. Você não precisa ver para crer. Isso é fé. Pela fé, nós já estamos nos reinos de Deus. Diz a palavra que nós fomos transportados para o Filho do seu amor, diz a palavra de Deus. Então, pela fé, nós estamos no reino, mas nós vamos viver no reino. Deus está no céu, o trono de Deus está nos céus. Jesus subiu para os céus,
mas pelo Espírito dele, nós podemos chegar até o céu. Sim, porque pela fé, meus amados. Mas diz a palavra que como ele é, nós o veremos. Nós receberemos um corpo de glória. Corpo de glória, meus amados. É nesse dia que nós vamos herdar tudo aquilo que nós cremos pela fé. Um herdeiro, ele só toma posse de uma herança nessa terra quando alguém morre. Exemplo, a pessoa tem um pai que é rico, muito rico. Ele é um herdeiro. Ele até usufrui daquelas coisas. Mas, com a morte do pai, o que acontece? Ele vai tomar posse de tudo aquilo que era do pai. Aí podemos dizer que ele herdou. Olha, ele herdou aquilo ali do pai, porque o pai faleceu. Então ele herdou do pai. É diferente de como muitas pessoas dizem a respeito da salvação. Diz que nós já herdamos a salvação. Sim, pela fé nós estamos no reino de Deus. Herdamos pela fé, ou melhor, sem ver. Nós herdamos por crer. Mas naquele dia, diz a palavra que nós seremos transformados. Nós receberemos um corpo de glória. E diz a palavra que nós iremos morar com Cristo nos céus. Aí muita gente diz, mas o céu é aqui, que nós já estamos no reino de Deus aqui. Sim, meus amados, pela fé nós estamos. Pela fé nós estamos, mas nós vamos herdar o reino, nós vamos morar com Cristo nos céus. Paulo, por diversas vezes, diz que o nosso lar é os céus. O próprio Cristo disse em sua oração, ele falou assim: Pai, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Diz a palavra que nós somos forasteiros neste mundo. Então, meus queridos, nós iremos herdar essa salvação prometida, porque diz a palavra que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós estamos penhorados e Deus vai vir nos resgatar desta forma. Mas pela fé eu posso viver, eu posso declarar isso hoje, pela fé. Mas a salvação, o dia que nós vamos herdar a salvação, vai ser no dia que Cristo voltar e nos arrebatar dessa terra. Quem estiver vivo será arrebatado, transformado e arrebatado. E quem já morreu em Cristo irá ressuscitar. E diz Paulo que nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Sim, encontrar com Cristo nos ares. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aqui está dizendo que Jesus estava subindo para os céus
e os discípulos estavam olhando. Diz que apareceu 2 varões vestidos de branco, anjos, falaram para eles que, da mesma forma que eles estavam vendo Jesus subir, Jesus iria vir. Ou seja, não está falando a respeito de juízo, de Jesus vindo nas nuvens, porque muitas pessoas estão transportando essa passagem e levando lá para Jerusalém nos anos 70, aquela vinda de Jesus ali. Mas aqui o contexto é outro, completamente diferente. Esta forma que eles estão vendo Jesus subir era dessa mesma forma que o anjo disse que Jesus ia voltar. Detalhe, o anjo não está falando que eles viriam Jesus voltar daquela forma. Está falando que Jesus viria daquela forma. Eles estavam vendo Jesus subir daquela forma. Mas ele disse que Jesus viria daquela forma, ou seja, visível. Mas não estava falando que eles viriam Jesus vindo daquela forma nos anos 70. Não. Ele não está falando que eles viriam Jesus vindo daquela forma nos anos 70. Não. Eles estão dizendo que Jesus viria daquela mesma forma. Para quem? Paulo diz que é para os que o aguardam para a salvação. E Paulo diz que nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está falando a respeito de Adão. De Adão. E olha que está falando também a respeito de ressurreição dos mortos. Não está se referindo à ressurreição de anos 70. Por quê? Porque Adão está antes da lei e até mesmo antes de Abraão. Então não está se referindo a anos 70, e sim a toda a humanidade. A morte veio por quem? Por Adão. E a ressurreição veio por quem? Por Cristo. E Paulo diz que a todos os homens, Paulo diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo após a morte. Sendo que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, eles não entrarão em juízo. Por que não entrarão em juízo? Porque quem morreu em Cristo será ressuscitado. E quem estiver vivo em Cristo será arrebatado e irá encontrar com Cristo nos ares. Mas a humanidade sem Cristo será julgada. Vai entrar sim em juízo. No versículo 22 diz assim: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.
vendo, meus queridos? Todos tornarão a viver depois da morte. Uns voltarão a viver, mas irão para a glória. Outros irão reviver, ressuscitar, mas para entrar no juízo. Esse juízo é juízo para a humanidade. Aquele juízo dos anos 70 foi juízo para Israel. Que Deus venha nos iluminar a cada dia, para que nós possamos a cada dia conhecer os mistérios da Palavra de Deus, aquelas coisas que somente o Espírito Santo pode nos revelar. Graça e paz.